Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui meditando na palavra de Deus. Eu tenho esses dias perdido o sono, orado, intercedido, clamado. Tem havido tantas intrigas, animosidades, problemas entre pais e filhos, problemas entre marido e mulher, problema entre irmãos, problema em famílias. Há um clima de animosidade, de intrigas, de confusão. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. No último vídeo que eu postei, nós vimos como Jesus clamava pela unidade. Pai, faze-os um, para que o mundo creia. Então nós queremos, hoje de madrugada, meditar sobre esse tema, continuar sobre esse tema, unidade. Se pudéssemos abrir ali em Efésios capítulo 4, a gente vê um dos rogos, dos clamores, um dos gemidos do apóstolo Paulo é com relação a isso, a unidade entre os irmãos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, provavelmente estava preso na época, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Nós fomos chamados para uma vocação, por um propósito. Jesus morreu por este propósito. A palavra de Deus diz que ele morreu para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que andavam dispersos. João capítulo 11, versículo 52. A palavra de Deus diz também lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e todos que te são enviados, quantas vezes eu vos quis reunir, ajuntar debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. O motivo das ruínas, das rachaduras, das destruições, das permissões, da legalidade de demônios na igreja é justamente essas rachaduras, é justamente esse clima de intriga, de confusão, de animosidade, de inimizade. E ele está falando para que sejamos dignos do chamado, dignos nesta vocação. Ele fala que nós precisamos nos portar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, quer dizer com paciência, com tolerância, suportando-vos uns aos outros em amor. Confesso que às vezes não é fácil suportar determinados irmãos, determinadas afrontas, determinados desprezos. Não é fácil. O caminho de Jesus, a vocação a que fomos chamados, não é fácil. Há um preço a ser pago. E esse preço é de humildade, é de mansidão, é de longanimidade, é de quebrantamento. Nós fomos chamados para ser ovelhas. Ovelhas. Nós não fomos chamados para ser lobo, para ser bode, que gosta de dar aquelas cabeçadas. Não fomos chamados para ser resistentes. Nós fomos chamados para ser ovelhas, quebrantados, humildes, como Jesus, suportando-vos uns aos outros em amor,
esforçando-vos diligentemente, são palavras muito fortes. Esforço, diligência, perseverança, empenho, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha, continuando sobre isso, ele diz lá no versículo 17: portanto, digo no Senhor e testifico, não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, inchados, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Eles vivem nas trevas, vivem na ignorância, pela dureza do seu próprio coração, corações duros, cruéis, irredutíveis muitas vezes, os quais se tornaram insensíveis. Versículo 22, no trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, da mentira. O pai da mentira é Satanás. Ele veio somente para matar, para roubar, para destruir. Em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é uns contra os outros, não é os irmãos versus irmãos. A nossa luta é contra demônios. A nossa guerra, o nosso bom combate é contra demônios. Ele continuando: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixem a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo. Não sejam dissimulados com os irmãos uns com os outros. Seu próximo é seu filho, é seu pai, é sua mãe. Seu próximo é as pessoas ao seu redor, seus familiares, seus vizinhos, seu próximo. Seu próximo é seu cônjuge. São seus próximos. Jesus falou que amai o próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar os distantes? Como eu vou amar aqueles que estão distantes? É muito fácil amar os que estão distantes. Como eu posso falar que eu amo se eu não consigo amar o próximo? Não consigo perdoar o próximo, não consigo conviver com o próximo. A palavra de Deus diz que aquele que se isola, aquele que se desconecta, insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Por isso ele continua aqui dizendo: irai-vos. A ira é algo involuntário, é um sentimento involuntário. Às vezes não tem como eu escapulir da ira, às vezes eu fico irritado. Mas ele está dizendo: e não pequeis. Quando aquela irritação se torna amargura, começa a acalentar, nutrir sentimentos de vingança. Eu vou dar o troco.
ele ou ela não perdem por esperar. Aí eu já pequei. Não deixe nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbar e ainda contaminar outros. Não deis lugar ao diabo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe aquele dia passar. Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, ele diz, o pão nosso de cada dia, então é uma oração diária. Na mesma oração ele diz, perdoai as minhas ofensas, os meus pecados, os meus delitos, os meus erros, Pai, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, me machucaram, me magoaram, me irritaram. Como eu quero ser perdoado se eu não perdoo? Não deis lugar ao diabo, é a principal brecha para Satanás. Por isso que lá em Efésios 6, Paulo ensina que a nossa luta não é uns contra os outros. Satanás é estratégico, ele é mestre, ele é catedrático, ele sabe como jogar-nos uns contra os outros. Essa é a especialidade de Satanás, nos jogar uns contra os outros. Ele nos odeia, e ele aplaude, ele fica extasiado ao ver a confusão entre nós. Não deis lugar ao diabo, a nossa luta, nós temos que voltar o nosso canhão, o nosso fuzil espiritual para Satanás, para seus demônios. A nossa luta, o bom combate é contra demônios. Não deis lugar ao diabo. A brecha que o diabo precisa são intrigas, são amarguras, são animosidades, são confusões. É tudo que ele precisa para nos derrotar, para nos destruir. Quantas vezes eu vos quis ajuntar, disse Jesus. O meu propósito é que vocês convivam em harmonia. Como é bom os irmãos viverem unidos, Salmo 133, ali, neste lugar, o Senhor derrama a sua bênção. Irmãos, vamos tomar cuidado para não ferir uns aos outros. Vamos tomar cuidado para não magoar uns aos outros. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, se vieres trazer tua oferta ao altar, e ali te lembrares que o teu irmão está ofendido contigo, foi machucado, foi ferido, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai depressa reconciliar-te com teu irmão. A prioridade de Deus não é a tua oferta. Deus vai rejeitar a tua oferta se houver animosidade, se houver intriga. Deus não vai aceitar tua oferta se você é a causa da mágoa de irmão, se você feriu, se você machucou. Se ali te lembrar que o teu irmão está ofendido, vai primeiro reconciliar, depois vem e oferece a tua oferta e o Senhor vai aceitar de bom grado. Mas não, a prioridade é acertar. Corre para acertar. Irai-vos, não pequeis. Abram comigo ainda, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não murmureis como alguns deles murmuraram. Aqui ele está falando dos exemplos do povo de Israel no deserto. Ele está falando que esses exemplos servem para nós hoje em dia. O que ocorreu ali no deserto pode ocorrer conosco. Ele está aqui dando um alerta para nós.
Ele está falando, olha, não murmureis como alguns murmuraram, se queixaram, estavam amargurados, estavam irritados e começaram a murmurar. É aqui que a Bíblia fala, você está irritado, mas não peque. A palavra de Deus diz que Jó não pecou em nada com a sua língua. Tudo que Satanás queria era que Ló pudesse murmurar. Ele não murmurou. Tudo que ele queria era promover que Jesus pudesse murmurar. Jesus não murmurou. Jesus, quando ele abriu a boca, foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Jesus não pecou com a sua boca, embora eu acredito que, como ser humano, ele tivesse irritado naquele momento, mas ele não pecou com a sua boca. A palavra de Deus diz que com todas as palavras frívolas que sair de nossa boca, teremos que dar conta de cada uma delas no dia do juízo. Precisamos retirar essas palavras de murmuração, precisamos nos arrepender, nos quebrantar diante de Deus, falar: Deus, me perdoa essas palavras, essas ofensas. Não murmureis, e foram destruídos pelo exterminador. Queridos, há demônios, há espíritos de morte, há espíritos de maldições, há espíritos de miséria, de derrota, de destruição, esperando uma brecha. A palavra de Deus diz que Satanás anda ao derredor, procurando alguém para devorar, para tragar. Enquanto tivermos tementes a Deus, os anjos estão ao nosso redor, mas se dermos brecha, Satanás vai achar brecha e vai nos destruir. Ele quer nos destruir, ele nos odeia. O diabo veio somente para matar, para roubar, para destruir. Ele quer nos ver derrotados, na sarjeta. E para encerrar, queridos, esse é o vídeo mais longo que eu fiz ultimamente. Vamos lá para Mateus, no capítulo 18. Jesus ensinando como lidar com aquele irmão que te ofendeu, como lidar com isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, perguntar, questioná-lo entre ti e ele só. Olha, aqui nós temos falhado muitas vezes. Eu, inclusive. Às vezes a gente fica magoado com alguém, se irrita com alguém, fica ferido com alguém, e em vez de tratar pessoalmente com aquela pessoa, a gente já começa a esparramar o problema. Em vez de tratar entre ti e ele só, nós já começamos a falar dos lados, já começamos a contaminar outras pessoas. Jesus está falando: vai arguí-lo entre ti e ele só. A maneira de tratar correta, a maneira justa de tratar é: vai tratar entre ti e ele só. Às vezes o irmão nem é consciente do que fez. Eles dizem que quem bate não sente, quem apanha é que sente. Então, às vezes o irmão nem é consciente que bateu, que feriu, que machucou. Você precisa conscientizá-lo ou conscientizá-la que você está ferido, ficou magoado. Mas se ele te ouvir, se ele se arrepender, se ele reconhecer, aqui a coisa vira. Ele está dizendo: perdoa o teu irmão. Ganhaste a teu irmão, perdoa. Põe uma pedra nisso, esquece. Agora, se ele não te ouvir, ou seja, se ele continuar com a mesma atitude ferina, se o irmão continuar com a mesma atitude de afronta, toma contigo 2 ou 3 testemunhas e vai, e pelo depoimento vai confrontá-lo com 2 ou 3 testemunhas.
Mas se ele não atender as testemunhas lá, leva para a igreja. Aí já é um caso de disciplina, às vezes até de exclusão da igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ele está falando da autoridade que a igreja tem. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. E ele está dizendo, continuando, em verdade vos digo que se 2 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai. Quando há concordância, há poder, mas quando há discórdia, há derrotas. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a palavra aqui é reunidos. Ele está falando desse acerto. Quer dizer de novo, unido de novo. Às vezes eles estavam unidos no passado e por alguma razão, por alguma mágoa, algum ressentimento, alguma ferida, alguma irritação, eles deixaram de estar unidos, mas Jesus está estimulando o acerto. Ele está falando, quando você se reunir com seu irmão, ali estou eu no meio deles. Jesus volta a ter comunhão conosco, a comunhão, a linha de ligação, a comunicação com os céus se estabelece de novo. Esse assunto trata-se todo ele de acerto com irmãos, de acertos com famílias, de acertos com o próximo. Olha por quê. Olha o versículo 21. Então, quer dizer, diante do ensinamento de Jesus, diante daquele esclarecimento de Jesus, como lidar com os irmãos, com os erros dos irmãos, com as mágoas, com os ressentimentos, com as irritações, com as feridas, como acertar. Então Pedro, aproximando-se do Senhor, disse: até quantas vezes então meu irmão vai pecar contra mim e eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes, tá bom? 7, o número da totalidade, o número da perfeição. 7 vezes tá bom, né, Jesus? Se o meu irmão pecar comigo 7 vezes, tem irmão que o irmão acerta todas as vezes. Quando ele erra uma vez, ele já não perdoa mais. Pronto. Respondeu Jesus: não, mas até 70 vezes 7. Olha, é muito perdão. É muito perdão. Mas é proporcional ao perdão de Deus aos nossos próprios pecados, aos nossos próprios erros. 490 vezes. Às vezes num dia só. É muito perdão. 70 vezes 7 é muita coisa, queridos. Deus te abençoe nesse dia.